aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carola, no primeiro módulo de marketing, junto com meu parceiro. Oi, pessoal, eu sou o Gustavo, também estudante do primeiro módulo de marketing. E a gente está aqui hoje para o segundo episódio do podcast Talking About. Vocês lembram lá, o primeiro foi com a Carol, sobre a matéria de marketing. E hoje teremos uma nova convidada de gestão empresarial. Mas antes, eu vou lembrar vocês os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. A loja de roupas Urine Brand, a empresa Júnior da FATEC, que é uma instituição da FATEC que ajuda os alunos com relação a estágios, tudo isso, né? Uma grande assistência que a gente tem aqui na FATEC e colaborou com o nosso projeto. Lava Jato São Miguel, Mister Zoom Pizzaria, que há spoiler de que vai mandar uma pizza pra gente nos próximos entrevistas. Gente, E a melhor FATEC. pizzaria de Prudente, hein? Apenas. Para, ninguém vai saber, né? E a FATEC, que, claro, cedeu esse espaço pra gente, que, né, essa estrutura toda pra gente poder fazer acontecer esse projeto. A nossa entrevistada de hoje é a ilustríssima, maravilhosíssima coordenadora do curso de gestão empresarial, Edilene. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Edilene Takenaka. Atualmente, eu sou a coordenadora do curso de gestão empresarial e estou aqui para bater um papo com vocês. Edilene, antes da gente começar a entrevista, assim, a gente só vai falar mais ou menos como que vai ser, então a gente vai bater um papo sobre a gestão empresarial, tanto na sua parte profissional, quanto na sua parte pessoal, né, as suas preferências pessoais com relação à gestão empresarial, e no final a gente faz um bate-bola sobre a sua vida pessoal, a gente quer conhecer você melhor. Que medinho! A Carol falou a mesma coisa, a gente, pra falar da profissão, né? Tem um monte de coisa pra falar. A hora que vai falar da vida pessoal, meu Deus, já fica mais apreensivo. Mas não vai ser nada assim. Calma, Um pouquinho da sua professora. história para os alunos da FATEC e para as pessoas que querem ingressar na FATEC te conheçam melhor e entendam justamente esse lado humano dos professores, né? Que as pessoas às vezes acham que não tem. E aí a gente faz um bate-bola, a gente pode falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, uma coisa bem dinâmica, bem legal. Então vamos lá, você quer começar a fazer a primeira pergunta, meu querido parceiro? Professora, o que um gestor como você faz para uma empresa é uma área muito ampla? Gente, gestão empresarial, na verdade a palavra gestão está em tudo, né? Porque a gente precisa, no primeiro momento, tomar decisões, fazer escolhas em qualquer parte da sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, né? Então, o gestor, ele trabalha justamente com isso, ele olha a empresa como um todo, ele precisa passar por todo um processo de planejamento, de organização, de colocar a mão na massa, efetivamente, e depois ainda verificar se tudo que ele fez, realizou, tudo que a empresa alcançou, atingiu o desempenho adequado. O curso de gestão empresarial prepara o aluno aqui na FATEC justamente para isso, né? É uma faculdade muito mão na massa, como você diz. A gente aqui não é tudo, porque a gente acha que é tudo teoria, não é. A gente tem muito da prática aqui no curso de gestão empresarial. Eu, como egressa, gente, do curso de gestão empresarial, que eu sou velha de casa, posso falar para vocês, e a Edilene vai confirmar, né, professora, que é um curso muito dinâmico, né? Olha, são 3 anos de faculdade, com os 6 módulos, cada módulo com disciplinas específicas, profissionalizantes e também transversais, né? Então, todas elas em cada módulo tratando especificamente de um nível de crescimento do aluno dentro das passagens para poder organizar essa questão do profissional dentro de uma empresa. Sim, é bem completo. Sim. E a gente tem a empresa júnior que alia, né, a questão da prática para que se aprende em sala de aula. Isso é muito bom. Sim, excelente. Nós, como alunos do marketing, gostaríamos de saber que essa profissão tem muita ligação com marketing, né? No meu caso, eu acho que tá agregando muito. É a prova viva, é a Carola, né? A Carola terminou gestão empresarial, montou uma empresa, né? Sim. Tá nas redes sociais e de repente sentiu essa necessidade, né? Pois é, gestão empresarial tem muita coisa a ver com marketing, porque quando você fala em marketing, não é fazer publicidade, marketing é desenvolver ideias, Exatamente. né? É pegar toda essa inovação que existe no mercado e falar para o mercado, olha, eu estou aqui com um produto que vocês vão amar.
né? E depois lançar essa ideia do consumo. E uma empresa que forneça um produto, seja ele tangível, prestação de serviço, desculpa, seja ele tangível como uma mercadoria em si, ou seja intangível como prestação de serviço, ela precisa saber o que o mercado quer, o que o mercado precisa e o que ela vai oferecer para esse mercado. Com certeza. E justamente com relação a essa questão do marketing e da gestão empresarial, a gente tem a informação de que poucas empresas duram mais do que 5 anos no mercado, né? Por que que você, como profissional de gestão empresarial, acha que os empreendedores, os empresários não conseguem gerir essas empresas por mais do que 5 anos? Por que acaba? O que Que a eles fazem de gente errado? verifica uma característica aqui no Brasil, né? E a gente percebe assim, o povo brasileiro é muito criativo. Ele tem uma Muito. ideia. A gente fala assim sempre, quer montar um negócio, né? Do que você precisa. Opa, Porque a partir do momento que você descobre que você precisa, outras pessoas podem estar precisando, e aí você, Sim. nossa, né? Achei uma ideia de negócio. Isso é fantástico. Só que só criatividade não basta, né? Para você abrir uma empresa, você precisa de uma série de procedimentos. E para você manter essa empresa em funcionamento, existem passos, né? Você tem que ter um investimento inicial, uma estrutura, um capital de giro para poder se manter. Você precisa fazer uma análise, uma avaliação de desempenho e aqueles cálculozinhos básicos, né? De taxa interna de retorno, ponto de equilíbrio, que é tudo que ajuda uma empresa a ver a sua saúde financeira e a sua projeção futura. Sim. Muitas vezes o nosso empresário, ele se anima, ele descobre o que o mercado precisa e ele monta o negócio. E ele esquece de fazer esse planejamento, esse plano de negócio, para saber quando que a empresa dele vai começar potencialmente a dar um retorno e se ele consegue se sustentar até esse ponto. Sim. Né? ô professora, e isso muda de acordo com o tamanho da empresa? Não, gente, olha, a empresa, ela tem todos esses processos, ela Uhum. precisa se conhecer, ela precisa saber sua saúde financeira e como ela potencialmente pode se manter no mercado. Então, tanto pequenas empresas quanto grandes empresas, né, têm a necessidade desse conhecimento, desse direcionamento. Sim, é necessário, né? Sempre indispensável você fazer um plano de negócio, senão É, tá não, fadado ao fracasso realmente. não Lógico basta que existem só. exceções, desculpe te interromper, Imagina. mas pode Não, falar. não basta só a questão da criatividade, professora, a questão da organização tem que estar bem alinhada nisso. Exatamente. O mercado ele responde, né, a determinadas situações de forma diferente. Depende também do momento econômico, né? Teve uma pandemia e a gente sabe como isso mexeu com a economia. O momento de reestruturação, né? Então, se qualquer coisa que aconteça no mundo globalizado como hoje, né, ele vai refletir no mercado brasileiro e na sua empresa. Sim. Falando de pandemia, então, esse foi um fator determinante na mudança, né? Sei lá, acho que da cultura organizacional de muitas empresas. É, você vê o que foi o grande pivô dessas mudanças, lógico, a pandemia. Mas, assim, qual foi a forma que eles encontraram para mudar para poder se adaptar? Essa dinâmica. Eu não sei se eu tô me Olha, em expressando bem. todas as situações, tanto aqui na faculdade, a gente teve que se adequar ao ensino remoto, né? Nós tivemos agora a questão do tudo sem papel, São Paulo sem papel, a gente evita a documentação Sim. física, a gente tramita tudo online, né? Então, isso, no ambiente da faculdade, já trouxe uma certa... uma inovação que a gente teve que se adaptar e não foi muito fácil. Né? A gente conseguiu, mas não foi muito fácil. Agora você imagina uma empresa, né, que tem funcionários, que depende do vai e vem do mercado, e de repente ela descobre, eu preciso trabalhar online. Então a gente percebe hoje que muitas empresas, mesmo as mais tradicionais, agora estão adotando, né, o trabalho remoto, e olha, tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem. Eu acredito que tenha mesmo. Professora, o gestor, dentro desse todo esse Tanto processo, do EAD quanto o presencial. Pode falar. ele trabalha sozinho ou em grupo, assim? Hoje nós temos uma tendência, né? Há a necessidade do indivíduo saber trabalhar em grupo, saber trabalhar em equipe. Não que individualmente ele não tenha que ter suas características, suas especificações, né? Mas trabalhar em grupo significa ter uma coesão. Uma empresa é um todo.
né? É um organismo social formado por pessoas diferentes, com diferentes formações, mas que tem um único objetivo: trabalhar em prol daquela empresa. Então, eles precisam estar coesos. Trabalho em equipe é fundamental. Fundamental saber. É o que a gente falou hoje de manhã, né? Hoje de manhã, gente, teve ai, meu Deus. Um Um tour Conheça a FATEC. FATEC, Isso, um Conheça a E nós FATEC. trouxemos alunos do ensino médio para conhecer os cursos da FATEC. E a gente estava falando justamente isso, né? Do aprender a trabalhar em grupo, né? Que hoje em dia, até numa entrevista, dependendo da dinâmica, eles te colocam lá para ver se você sabe trabalhar em grupo, senão eles nem te contratam. É impressionante como antigamente a gente via mais essa questão do trabalho sozinho, né? Minha opinião, faço do meu jeito, mas agora é extremamente importante e determinante que você saiba trabalhar em grupo, senão você tá fora. Hoje em dia, e a gestão empresarial ajuda muito nisso, gente. Outra coisa que eu ia perguntar. O que é necessário? A gente abordou por cima, né, o tema, mas o que você considera mais necessário para manter uma boa administração de uma empresa, para você gerir de forma realmente com estratégias determinantes, sabe? A curto, médio e longo prazo, por exemplo. Olha, existe uma coisa que a gente desenvolve ao longo do curso, que é o preparo para o aluno fazer um plano de negócios, né? Então, esse plano de negócios, esse aluno, ele parte desde a análise do mercado, o que ele pretende abrir, o que ele pretende oferecer para o mercado. Analisa potenciais fornecedores, clientes, né? As pessoas, aquele sistema todo, né? Que forma o contexto. E aí ele vai aprendendo também a parte dos cálculos financeiros, dos financiamentos, de analisar potencialmente esse mercado externo que ele pode trazer para a gente, perspectivas, eu chamo de prospecção de cenários futuros, né? O que está acontecendo no mundo e o que isso pode refletir na minha empresa. Eu posso usar isso como uma escada, né? E conseguimos sobressair como várias empresas fizeram no período da pandemia, né? Ou eu posso deixar isso afogar a minha empresa, né? Então, eu preciso estar atenta e eu preciso ter resiliência. Resiliência é uma palavra-chave, né? Porque o mundo muda constantemente, você precisa mudar também. E a gente percebe que várias empresas que estão aí no mercado, elas absorveram essa mudança, adotaram a tecnologia, que agora não tem mais volta, né? O pessoal fala assim, será que volta como era antes? Não, nunca mais, gente. A gente aprendeu a usar novas ferramentas, né? Elas estão sendo muito úteis, e agora daqui para diante é só inovação. Então tem que abraçar isso e fazer isso funcionar a seu favor. Sempre se atualizar, né? No meio acadêmico, a gente tem que buscar atualização, porque senão você fica para trás das tecnologias. Inclusive, Carol, o curso de gestão empresarial ele está passando por uma reestruturação do plano de curso, plano projeto pedagógico do curso, né? A gente está nessa reestruturação já há uns 3 anos, são reuniões online, que legal, né? Síncronas e online, né? Com vários coordenadores do curso de gestão de todas as FATECs do estado, né? E a gente se reúne 2 vezes por mês para alavancar, né? Remodelar, né? No caso de Presidente Prudente, a gente vai manter as disciplinas, mas nós mudamos totalmente objetivos e metas. Isso está sendo atualizado, né? Então, tem um projeto pedagógico feito há 10 anos atrás, quando o curso foi montado. Hoje ele está com um novo fôlego, né? Sim. Então, as estruturas, as emendas, elas estão absorvendo o que é de mais novo. A gente não perdeu a essência, mas a gente atualizou, né? Junto com todas essas ferramentas que a gente vai poder usar agora. Que interessante. Ou seja, abraçar toda essa tecnologia que está disponível aí, que gerou muita mudança, né? E colocar em prol do curso. Isso. Assim que esse projeto pedagógico ele for realmente aceito, tudo legalzinho, a gente vai implantar aqui na FATEC de Presidente Prudente e em todas as outras do estado no curso de gestão empresarial. Então, quando isso acontecer, a gente pode fazer outro podcast só para falar disso. Perfeito, eu ia adorar. Seria interessantíssimo, né? Ia ser ótimo. E já que você ia adorar, professora, qual vertente da gestão empresarial você acha que você se identifica mais? Gente, eu gosto. São inúmeras, né? Eu sou suspeita, mas eu sou. eu falo para os meus alunos, gente, eu fiz da minha parte acadêmica uma verdadeira salada, né? Porque eu sou formada em economia. Sim, eu sou em economia, eu fiz administração rural, porque na época eu achava que toda a minha vida ia ser no campo. Depois eu fui fazer gerenciamento
e marketing. E aí depois eu fui para a área acadêmica mesmo, falei, Eu não, também é quero do dar, marketing, né? igual a gente. Então, eu sou suspeita porque eu adoro marketing. Ah, Então, Nossa, uma das coisas que eu mais amo quando eu trabalho uma disciplina chamada economia é quando eu falo de estruturas de mercado. ai, Porque que aí eu vou delícia. posicionando cada Sim. estrutura e falando, olha, a melhor estratégia que é ser adotada, né? A pesquisa em marketing, a gente vai fazer. Então, eu amo essa parte. Que Para mim. interessante. Então, se eu não tivesse nessa Sim, parte acadêmica, provavelmente eu estaria trabalhando numa área ligada ao marketing. que legal. Muito bom saber. A gente gostou disso. A gente achou interessante. Eu acredito que essa questão da gestão empresarial, de gerir a própria vida, né? Não é só uma questão empresarial. Nossa, eu acho que a faculdade prepara para tudo na vida, né? Como a gente estava falando hoje de manhã. É um período que dá muita maturidade, principalmente para quem acabou de sair do colegial e ainda não sabe as coisas da vida que a gente aprende com o tempo, né? Os sofrimentos, as Só. dores. O Gustavo compartilha da mesma idade que eu, ele sabe. Gente, eu tô ficando com Então, dor na coluna às vezes. É muito peso. meu Deus, é o peso da consciência dos problemas. E assim, eu acho que fazer uma boa administração da vida, uma boa gestão da vida pessoal é tão importante quanto gerir a própria empresa, né? Ou trabalhar com gestão em alguma empresa. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, é perfeito, gente. Trabalhamos muito aqui a questão do como agir, do como interagir, né? Então, em grupo, você precisa ter algumas situações, você enfrenta algumas situações, tanto aqui na faculdade quanto em casa, e você vai enfrentar isso em empresas, né? Então, é importante você levar isso que você aprende aqui lá fora, Vida, né? profissionalmente e pessoalmente também. A questão do planejamento, da organização da sua vida é fantástica. Você tem que ter um objetivo, né? Tanto numa empresa, a empresa tem os objetivos de desempenho, a empresa Sim. ela vai adotar um objetivo de desempenho e ela vai focar todas as suas ações para atingir o seu objetivo, né? Pessoalmente, você faz a mesma coisa, né? Eu quero fazer uma viagem internacional. Eu preciso me planejar, né? O que eu vou ter de recursos, como eu vou usar esses recursos. Eu quero que os meus filhos sigam determinada profissão. Eu já preciso saber o que eu preciso realizar em termos de preparo para direcionar, né? Então, a gente tem que ter isso em casa. O que você aprende na faculdade, você leva para a sua vida pessoal, profissional. E, professora, essa passagem é muito importante, né? Porque às vezes a gente não tá na faculdade, antes da faculdade, faz isso sem saber. Faz todo esse planejamento que não percebe. Uma viagem, né? Um ano, às vezes, se preparando, 6 meses se preparando. É um processo de organização e planejamento. Sim. Aí você passa pela faculdade, passa por todo esse conhecimento, absorve o que os professores oferecem da melhor forma possível, né? Aí fala, dá aquele estralinho, fala, putz, é isso daqui. E aí o negócio parece que começa a fluir. É sistematizar, né? Aquilo Sim. que você às vezes fazia por impulso, quando você aprende, né, o porquê daquilo, você consegue sistematizar. E aí o sucesso, a potencialidade de sucesso é bem maior. Sim, é que eu acho que às vezes, quando a pessoa é muito jovem ainda, não tem a maturidade para entender aquele processo que ela tá fazendo, né? Ela não entende que aquilo é planejamento, que aquilo você pode usar de N maneiras, sabe? Os que conseguem, meus parabéns, né? Porque numa idade jovem, assim, muito novo, conseguir isso, A uma gente inteligência percebe. emocional bem Eu, grande, assim. eu percebo uma imaturidade muito grande nos adolescentes de hoje em dia. Parece que na nossa época, eu não digo nem tanto, mas na época da minha mãe, do meu pai, por exemplo, o que eles contam, né, de quando eles eram adolescentes, parece que eles eram tão adultos que eu falo, meu Deus, eu tenho 28 anos hoje, parece que eu não sou adulta igual meu pai e minha mãe A era quando crise, tinha olha a 15. crise. Não, é crise existencial. Cada geração tem uma característica diferente, gente. É o contexto. Eu acredito que, assim, as gerações de agora são muito mais inteligentes, eles aprendem muito rápido, tanto essa questão da tecnologia, de manusear a tecnologia, de utilizar a tecnologia, e a gente vai ficando para trás, né? Só que, ao mesmo tempo, são inseguros, né? Muito inseguros, muito imaturos. É muita informação.
Eu Eu acho. diria que hoje há uma facilidade muito grande em você obter informações. Agora, maturidade para saber o que fazer com essas informações é que é mais Difícil. difícil. Um É que filtro. exige um pouco mais, né? Como você falou, um filtro. As informações estão todas aí. O que fazer com elas é uma situação que exige um pouco mais de conhecimento. Sim. Eu ia pedir para você falar um pouquinho só do vestibular, vender nosso peixe, Ai, porque gente, estão fantástico, abertas as né? matrículas, né? As inscrições estão, eu vou falar pra cá, Pode falar Pode para falar. as câmera. inscrições estão abertas, o nosso vestibular. Gente, somos, aqui eu estou falando do curso de gestão empresarial, mas nós temos o curso de marketing, gestão de Eventos. marketing, eventos, análise e desenvolvimento de sistemas, né, produção de Agronegócio. memória, Agronegócio. agronegócio. Então, tem muitas opções, tá? Mas falando em gestão empresarial, gente, é tudo de bom. Tá Tudo aqui, de né? bom, gente. É Depoimento muito da bom. Carol, Abre a né? cabeça para muita E assim, coisa. o que eu sempre falo, o pessoal pergunta sempre para mim, mas é só para atividade privada? Não, gente, gestão empresarial é necessária, seja para atividade pública, seja para atividade privada. E em qualquer tamanho de empresa, pequena, média, grande, o gestor ele é extremamente necessário, tá? E aqui na FATEC você vai ter um bom preparo para enfrentar esse mundo profissional aí fora. Vem Com pra cá. certeza. Eu queria só ressaltar também que, eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas a FATEC, além do curso de gestão empresarial ou os outros cursos que a gente oferece aqui, todos os cursos têm um curso gratuito de línguas, né? Que ensina inglês Tá? E e espanhol. E espanhol. Nenhuma outra faculdade pública tem isso, nem privada, que eu saiba. Né? Dentro da grade do curso, você ter um outro idioma que vai estar ali para agregar tanto na sua carreira profissional quanto no pessoal. E de graça, totalmente de Esse graça. é um diferencial nosso, né, da FATEC. Então, o aluno hoje de gestão empresarial, ele tem do primeiro ao sexto módulo inglês. Mas ele já entra, né, com inglês. Do quinto ao sexto módulo, ele já tem um ensino de espanhol. E esse ensino, essa diversidade, ela é muito boa porque ela casa, né, com os programas de intercâmbio que a FATEC oferece, que a Paula Souza Sim, oferece. Nós temos alunos que já foram fazer intercâmbio em outros países, né? Na época da pandemia faziam remoto, né? Mas que agora eles já podem presencialmente ficar, né? Nesses sim. países, conhecer. Gente, conhecimento é tudo, É tudo. né? Nossa, ninguém Conhecimento tira, é né, tudo. professora? Exatamente. E o intercâmbio virtual, ele continuou, né? O O intercâmbio remoto. remoto. Em alguns projetos ainda existe a possibilidade, né? Outra coisa também. Meu Deus, me deu um branco. Bota tarde, Maurício. Crashou. Eu tava na cabeça e você falou Vamos do lá. intercâmbio, eu confundi. Não, é que eu ia falar que a gestão empresarial é um curso bacana, assim, às vezes pra pessoa que ainda não tem certeza. Porque, assim, eu penso que quando você tá com 17 anos saindo do colegial, você ainda não sabe o que você quer pra sua vida. Né? É uma coisa muito difícil de você decidir o que você quer pro resto da sua vida. Então, a gestão empresarial é um curso que abre muitos caminhos, porque depois você pode fazer especialização nas mais diversas áreas, no marketing, na economia, no financeiro, gestão de pessoas, gestão de qualidade. Você tem N possibilidades de você se especializar e ir para a área que você mais se identificou no curso, né? Então é um curso muito interessante, na minha opinião, que é suspeito. Por, i- por isso, né? Tanto que eu tô aqui hoje no marketing, justamente porque eu vi essa. E fazendo uma pós-graduação. E tô fiquei fazendo uma sabendo. pós-graduação em marketing digital, é. E eu, depois de começar a pós-graduação, que eu falei assim, acho que eu vou me graduar também, porque por mais que a pós-graduação me ofereça o conhecimento que eu queria, mas a graduação é uma coisa mais específica de você saber os fundamentos, né? A base, assim. Então, por mais que a gente tenha o marketing na gestão empresarial, eu acredito que não é da mesma forma que você cursar especificamente, né? Igual a gente vai aprender alguma coisa de gestão empresarial no marketing, só que não tanto quanto Tão no aprofundado, próprio né? curso. Você imagina assim, vou falar de economia, né, que é a minha formação. Sim. Os cursos geralmente têm um semestre de economia, são 6 meses, né? Um curso de economia tem 5 anos. Então, Então, você não consegue passar um conhecimento de 5 anos em 6 meses. Sim. O que que a gente faz? A gente pondera e pega os pontos essenciais para sua atuação no mercado. Isso é suficiente para você. Aprofundamento? Faz uma pós, ou no caso da Carol, outra graduação, especialização, quem sabe um mestrado.
mestrado. Acho que eu tô pensando em fazer mestrado. Nossa, que bom. Gente, eu tenho um probleminha sério. Olha, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não sou velha. Eu comecei a trabalhar muito cedo. jovem. É isso aí, professora. Vou deixar isso bem claro. Porque, olha, eu já trabalhei em vários cursos e faço assim, de A a Z, né? Eu comecei em administração, passei por contábil, engenharia civil, Engenharia civil. Aí eu terminei em zootecnia. Aí quando eu completei, né, o alfabeto, eu vi que não alfabeto. Aí eu comecei agronegócio, depois eu fui para eventos, né? Eu estou em gestão empresarial, já estou seguindo o alfabeto. É né? verdade. E estou em marketing também, logo, logo vou começar a trabalhar. Ai, que bom. Então, provavelmente teremos aula com marketing. Será? A gente tá no primeiro módulo. Então Acho que talvez a gente tenha. pode acontecer. Ai, que bom. Tomara. Então, professor, você tem alguma coisa a acrescentar sobre gestão empresarial que você acha importante falar? Que aí a gente começa o segundo momento da entrevista. Gente, é um curso que eu considero muito completo. É um curso muito bem visto pelo São Paulo Souza e pela sociedade. Hoje, assim, nos vestibulares a gente tem tido, assim, uma demanda muito grande. A concorrência é né? alta. Até porque, gente, essa região é uma região que oferece comércio e prestação de serviço. São duas áreas que a gente precisa do gestor. Né? Então, um curso que ele surgiu há 10 anos atrás, né? A gente comemorou 10 anos. Passado, Isso. Agora, uma reestruturação da grade, né? Modernizando tudo isso. Então, ela tem um fôlego muito grande porque a própria sociedade continua buscando esse profissional. Sim. Tá? E aqui ele vai ter todas essas condições de se aprimorar para o mercado. Eu não vou nem falar que eu já sou suspeita, já puxo uma sardinha danada pra FATEC, então, entendeu? Eu fico quieta, senão o povo vai falar assim, daí tá sendo paga. Mentira, não tô não, é só porque eu gosto mesmo, realmente. Fazer o quê, né? A gente se apaixona pela instituição, pelos professores, sabe? E é muito bacana que a FATEC busca isso, toda essa modernização, essa atualização, porque, principalmente aqui na região de Presidente Prudente, professora, tem crescido muito essa questão da tecnologia, né? Demais. Ainda Nossa bem, né? Senhora. Porque Prudente era a cidadezinha do interior e tá mudando, né? Prudente tá de parabéns nesse quesito, A porque... Prudente tem 236 mil habitantes. Eu acho que é cidade mais ou menos média, isso. No última vez último que eu vi no censo, né, IBGE, professora? No último censo. Isso, então a gente vê assim, tem um mercado muito promissor. A gente percebe perfil empreendedor aqui, segundo o Sebrae, né? A gente tem um número muito grande de aberturas de empresas anualmente. Muitas fecham, que é aquele problema que a gente já identificou, né? Mas muitos conseguem, né, levar adiante, ou seja, uma oferta de emprego e renda, né, para toda a região, não só Prudente, Presidente Prudente e região, várias cidades no entorno. Que legal. Né? E o que eu ia falar, que eu esqueci, quando ele falou que fez química e eu fiz o meu discurso, né? Você apaixonou-se por química, é isso? Muito. Tá? Eu falo, gente, qualquer conhecimento que você adquira vai ser muito útil para você na sua vida. Né? Muitas vezes o aluno fala para mim, professor, eu estou me formando em marketing, estou formando em eventos, tal. Eu falo, gente, a preocupação não é você depois trabalhar nessa área e ser o bam. É você ser melhor enquanto pessoa, enquanto profissional em qualquer área de atuação que você deseje, né, que você consiga adentrar, porque esse conhecimento vai fortalecer você. Professora, tem uma frase, às vezes, que a gente escuta, que eu acredito que eu já falei também, né? Não vou ser hipócrita. Todo mundo fala. Professora, quando que eu vou usar isso na minha vida? Pra que eu vou aplicar isso? Gente, Sempre eu acredito, veja bem, eu acredito que naquele momento né, tem um ponto de vista e a vista do ponto. Você não tá sabendo ver a utilidade como daquilo. e onde utilizar aquilo. Mas você vai, porque conhecimento... Nunca é demais. Eu sou suspeita, né? Minha terceira graduação, tem gente perguntando, você não tem o que fazer? É verdade. Mesmo. Pergunta, você não tem o que fazer, não? Mas você deve usar muita coisa de direito, agora que você está com a sua empresa. Uso muito. Muita coisa de gestão, porque você precisa administrar tudo. Isso da administração de estoque dá trabalho, gente. Muito, outra atividade. Meu Deus, tá Ontem eu muito. passei numa empresa e eu, assim, eu sou curiosa pra caramba. Eu tenho 2 antenas, né? Assim, então eu tô olhando uma coisa que eu tô ouvindo que a pessoa tá falando lá, né? E eu escutando o gerente chamando, né? O rapaz falando, olha, a gente precisa fazer uma rotatividade desses produtos, porque eles estão aqui há muito tempo, se a capital investido não pode ficar parado. Eu falei, gente! Legal!
A professora por empresarial, dentro, né? toda feliz. Eu falei, olha, então, que maravilha, né? Então, É uma coisa que. O conhecimento, meu pai fala muito isso pra mim, que meus pais sempre foram muito incentivadores, né? Os principais incentivadores, assim, eles sempre falaram pra mim, nunca aceita um B no lugar de um A. Porque na minha época ainda era letra, não era número. Quando eu tava na escola, era A, B, C, D, E, não era 10. Ai, meu Deus. Vamos chamar. Deixa abaixo, é. Então, meus pais sempre tiveram isso, sabe? De me incentivar a leitura, sempre, desde criança, assim. Sempre chegava com um gibi. Hoje, assim, eu trabalho, eu posso comprar livros e tal, mas quando eu era mais nova não era assim. Só que meu pai sempre se esforçava, sabe? Pra poder me dar um livro e eles liam pra mim. Então, pra me despertar esse desejo, sabe? Da leitura, do conhecimento. E meu pai falava assim, filha... E meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, né? Não terminaram nem o colegial. E casaram cedo também. E então, assim, sabe, eu tenho muito disso, assim, de eu aproveitar as oportunidades que eles me dão e agarrar com unhas e dentes e fazer o melhor disso, porque não é todo mundo que tem esse privilégio que eu tenho, eu sei disso, que eu sou muito privilegiada, eu falo isso pra vocês sempre, né? Uhum. Que eu vejo isso, sabe, o meu privilégio. E eu acho que, assim, tem muita gente que reclama de barriga cheia. Essa molecada de hoje em dia não dá valor nas coisas, eu fico em choque, gente, com isso. Porque eles são muito imaturos pra ver isso. E eu não sei, eu tento mostrar até para as pessoas da nossa sala, sabe? Agora do primeiro módulo de marketing, que eu vejo que são muito imaturos. Eu falo para eles, gente, encara a faculdade mais seriamente, sabe? Vocês não estão aqui para brincar. Não tô aqui, ninguém tá aqui para morrer também, para ficar desesperado. Não, é para ser leve. Mas não fica dormindo durante a aula, sabe? Não fica faltando, não fica... Leva a sério. Você tá aqui gastando seu tempo, gastando sua energia. Dá valor porque é muito importante. Depois, quando você sair, você vai se arrepender de não ter prestado atenção naquela aula, de não ter aprendido determinada, sabe, que você achou que era desnecessário. Isso é maturidade. Isso vem com o tempo, vem com o tempo. Assim, a gente acaba perdendo, né, professora, algo que, não sei se a professora concorda, mas a moeda mais cara do mundo, né, que é o tempo. Exatamente. Isso não volta Não volta. atrás, não paga. Não paga, é. Vamos mudar os ares agora? Eu achei que a gente ia começar a chorar. Que isso? Ora, Edilene Takenaka, queridíssima professora. Mestre e doutora já, né? Nossa, gente, dá até medo de conversar com a doutora. A gente queria saber, como a gente estava conversando antes, um pouquinho mais da sua vida pessoal, para que os ingressos da FATEC saibam, né, quem é você, se identifique com você e possam criar uma relação mais próxima. E também para que a comunidade em geral, profissionais que queiram, tanto quem está saindo do colegial agora ou quem já atua e quer, né, melhorar o seu currículo, que tem vontade de ingressar na FATEC, que conheça a Edilene esposa, mãe, filha, né, família, enfim, fala um pouquinho de você pra gente. Gente, assim, resumir tudo, né? Mas eu tive dificuldades como qualquer outra pessoa, né? Os meus pais, assim como os seus, não tiveram estudo. Entretanto, Sim. a maior preocupação deles era que eu tivesse o que eles não conseguiram Exatamente. obter, Te né? entendo completamente. Então, assim, comprar livros, vai para a escola, né? Então, eu estudei em escola pública, a gente tem que se esforçar muito porque as coisas vão surgindo e você precisa dar conta de tudo, né? Fazer uma faculdade, para mim, foi, assim, um marco. Porque durante toda a minha vivência, o que era dito para mim é o seguinte, né? Você se forma, até você se formar, a gente vai estar te apoiando financeiramente. A partir desse momento, você vai ter que viver sozinha, porque você vai ter que buscar o seu caminho. Então, eu fiz toda a minha faculdade já pensando no que eu queria realmente trabalhar, porque eu sabia que eu teria que conseguir administrar os meus recursos a partir do momento em que eu terminasse a faculdade. Né? Então, eu acho que é um pouco diferente de hoje, né? É uma questão de maturidade. Sim, Assumir responsabilidades e não terceirizar responsabilidades. Exato. Então, eu já terminei a faculdade, já com um emprego, né? Já trabalhando no setor público. Aí a gente vai buscar outras coisas, a gente vai procurando outras coisas. Porque toda vez eu falo assim, dá uma olhadinha pro teu colega. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha pra... Tá?
Hoje vocês são coleguinhas, né? Faz Sim. uma faculdade, tem essa troca. Terminou a faculdade, vocês são concorrentes. Ah, ela Exato. se prepara, A mãe, na vaga de rua. emprego que você vai buscar é a mesma vaga de emprego que o teu colega vai buscar, porque a tua formação é a mesma, né? Uhum. Então, para ter um diferencial, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que ter um curso de línguas, eu tenho que saber trabalhar com internet, com computadores, com aplicativos, né? Até às vezes desenvolver oratória, que tem muita gente que tem bastante dificuldade. Exatamente. Então, com isso na cabeça, eu já terminei a faculdade, já fui fazer pós-graduação, depois mais uma pós-graduação, sempre achando assim, acho que esse caminho é o melhor para mim, nesse momento isso vai me abrir mais portas, né? Aí depois eu resolvi abraçar mesmo a área acadêmica, fui para o mestrado, fui para o doutorado, né? E nesse caminho todo, você tem que ser irmã, filha, sobrinha, Sim. neta, mãe, né? E olha, no Brasil como hoje, não existe mágica, né? Pelo menos para quem trabalha, quem tem essa essência. Sim. É 2 empregos, um É. terceiro emprego, e a gente vai equilibrando, né? Um bico. Tudo isso. É. né? Mas e as pessoas muitas vezes pensam assim, nossa, né? Mas como é que você consegue fazer tudo isso? Primeiro porque eu preciso. É, a necessidade A faz coisas, necessidade. né? E depois porque você acostuma com esse ritmo, né? Só que o que a gente aprende? A organizar. Planejar e organizar o seu tempo. Você tem um tempo como profissional, seja as atividades que você desenvolve, você tem que ter um tempo para você, pessoa, e você tem que ter um tempo para sua família. Né? Então, distribuir tudo isso dá trabalho? Dá, mas a recompensa é muito grande. Né? A recompensa é muito grande. Eu não me imagino hoje fazendo outra coisa. Que legal, né? que bom. E as pessoas falam assim, mas quando é que você vai se aposentar? Eu falei, ai, gente, não penso em É um aposentar. problema Ai, tão predilento do jovem, futuro. que é isso? Eu não penso em aposentar, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Com certeza. Eu falo assim que eu fiz as minhas continhas outro dia, né? E, gente, passaram pela minha mão, entre as várias instituições que eu trabalhei, em torno de 23 a 24 mil Alunos? Olha o Porque tanto eu de vida que trabalhava ela de manhã, à tarde e à noite, em 3 períodos, cada período um curso diferente, né? E passei por química também, tá? Aí, eu fiquei pensando, né? E de vez em quando a gente encontra esse pessoal. Sim. Encontro eles na rua, eles lembram de mim. Eu às vezes não consigo lembrar, porque É a muita pessoa, né? gente, Muita né? gente. Muito aluno. Mas eles falam, olha, lembra de mim? Eu fiz tal curso. Aí a gente lembra, né? E você percebe assim, muitos chegam e falam, olha, a faculdade fez uma diferença enorme na minha vida. Olha, eu estou trabalhando em tal lugar, olha, eu estou em tal emprego. Eu acho isso fantástico. Então, isso me dá fôlego. Pensar em aposentar, gente. Mas é bonito de ouvir isso, de... A Poxa, profissão mais todos esses bonita, números de né? alunos e você causou impacto. Mudou a vida Mudou a deles vida de alguma alguém. forma. Ele lembra de você marcou a vida de alguém, gente. Isso é muito. Por isso que eu penso em fazer mestrado, sabia? Eu não sei se eu levo jeito, mas eu penso muito nisso dessa questão de fazer. Mestrado eu até penso, mas a parte de Não, pra dar aula. Não, Não, eu eu acho uma profissão muito bonita. Você não tem nem paciência. De repente você descobre esse lado. Você descobre, de repente. E outra, eu queria dar. sim, O que você você fala acha? com os alunos hoje. Mas eu queria, assim, pra ser professora de ensino superior. Eu acho que adolescente, assim, ou criança, não sei se eu tenho tanta paciência. Mas pra dar aula em faculdade, eu acho que eu ia gostar. A sua vivência ajuda bastante nisso, né? Você acha? Essa maneira de conversar com pessoas que têm a mesma realidade que a sua. Né? Sim. Quer buscar uma formação, quer buscar um mercado, né? Sim. Crescer profissionalmente. Isso é Nossa, legal. sei lá, professora, que eu tenho, assim, um negocinho de professor. Amigo, você vê como Se a o Caroline papel Melão, muda. professora, mestre Caroline. Da hora, tô Só? gostando do título. Você vê, e quando a gente entra na faculdade, a gente tá aquela idade das incertezas, né? Aí, Insegurança. da insegurança, das incertezas. Aí, de repente, a gente, né, amadurece um pouco mais. Agora vem mais um. Será que eu um dia... Que eu Porque tenho agora, essa possibilidade. poxa, eu não dá pra falar não, né, professora? Será que eu vou ser professor um dia? Eu não sei. Vai que.
É uma questão talvez de amadurecer, né? Então, Que a gente sempre tá em processo de amadurecimento, né? Crescimento, transformação. E o mundo leva você para caminhos que às vezes você não imaginava. Sim. E de repente, né? Aí, Olá. tudo muda, né? Agora, só pra gente finalizar, antes dos agradecimentos, eu vou falar uma palavra e você me fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Pode ser outra palavra, pode ser uma frase. Calma. Tudo bem? Podemos começar? Ela não colocou na colinha? Não, esse é Colinha. surpresa. Não colocou na colinha, agora eu não sei. Esse é surpresa, sem colinha. Edilene, um sonho que ainda não realizou. Gente, sonho é uma coisa tão interessante, né? O sonho é enorme. Muitos sonhos. Muitos. Que bom. que bom. Uma viagem. Europa. É bom gosto ela, bom gosto. É um filme. Coach Carter. Coach Carter. Depois bota a nota aí, Maurício, pra gente assistir. Com Samuel L. Jackson. Eu adoro esse ator, ele é muito bom, gosto. Música. O que você gosta de música ouvir? eu gosto tanto. Eu tenho assim um gosto tão diversificado da música. Eu escuto músicas nacionais, internacionais. É muito difícil falar. Mas você gosta, tipo assim, o RPM, ó. Olha, eu sou das MPB, antigas. os rock nacional. Vou RPM dizer, foi eu ótimo. gosto muito de um conjunto de cores. The Course. Isso. Eu também gosto. Eu adorei, eu tenho bom gosto, eu tenho bom gosto. Deus. Sempre presente e agradecendo. Eu sempre agradeço a Deus todos os dias da minha vida, né? Às vezes a pessoa fala pra mim, mas eu não vi você na igreja, eu não vi você no culto. Eu falo, linha direta. Eu converso com ele diretamente, todos os dias. Exatamente. E Eu também agradeço. sou dessa opinião. Você não tem que provar nada pra ninguém, né? É você e ele. A última agora. Família. Tudo de bom. Ai, que linda. Muito bonitinho, né? Muito vontade de beijar ela. Edilene, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer receber você aqui hoje. Espero que você tenha gostado. A gente ainda tá caminhando nesse Esse é o processo de. segundo. É o segundo, O meu A gente- primeiro. o primeiro do Gustavo. professor. Eu sou a host fixa. E aí nós temos os apresentadores que me ajudam. Mas assim, estamos caminhando, né? A gente chegou aqui, jogaram o projeto no nosso colo, a gente abraçou e falou, vamos fazer. E estamos dando o nosso melhor. Espero que você tenha gostado. Perfeito. Foi Vocês estão de imenso parabéns. prazer Foi o meu receber. primeiro podcast. Né? Foi Então, muito bem. Ela Muito super bem recebida. executado. E a gente tá aqui à disposição de vocês, né? Sempre que quiserem alguma coisa, a gente tá aqui. Oba, Com certeza. né? Professora, No próximo Animadeiros. semestre, talvez. talvez. Ou novas Quem entrevistas sabe, com não, você. né? A gente tá devendo entrevista com o Maurício, inclusive. Mas Perfeito. muito obrigado pelo apoio, por estar aqui, por conduzir, assim, junto com a gente, conosco Sim. aqui, um ótimo Entrevista. podcast, uma ótima entrevista. Então, muito obrigado. Maravilha. Eu agradeço, né? Eu falo sempre, gente, é um privilégio poder participar dessas ações, tá? Ai, Contem que bom. comigo, então. A sempre. gente fica muito feliz. Pessoal, só lembrando que as inscrições no vestibular estão abertas até dia, não lembro o dia, depois a gente... A gente coloca no... Pera aí, Maurício tá passando Pera aí, a um cola minutinho, aqui. atenção. 25. Até dia 12. 22, 7, 6, 27. 26. 2 do 6. Produtor, diretor, alô, Até 2/6. som, 2 do 6. Até 2/6. Então, entra no site da FATEC. A gente vai deixar disponível o site da FATEC na descrição do vídeo. Vocês entram, do vestibular, né? Vocês entram lá, faz a matrícula, escolhe o curso. E só lembrando que gestão empresarial tem EAD também, viu? Não só presencial. A gente esqueceu de falar esse Eu detalhe. conheci. Então, não percam essa oportunidade e até a próxima. Até, pessoal. Beijos.